primeiro corpo estava ajoelhado, não caído, não tombado de lado, ajoelhado, apoiado a uma árvore. As patas dianteiras de um alce adulto haviam atravessado uma camada de neve endurecida e permanecido presas junto à margem de um rio congelado que banhava a vegetação. A cabeça repousava sobre o gelo, os olhos estavam abertos. Pequenos cristais se acumulavam nos cílios enquanto o vapor congelado ao redor das narinas registrava as últimas respirações daquela criatura colossal. Não haviam pegadas de lobos, não haviam marcas de garras de urso, nenhuma trilha de perseguição cortava a neve ao redor. A superfície branca parecia intacta, quase pacífica, mas a nuca do alce estava destruída. Mordidas profundas se concentravam atrás das orelhas e na parte superior do pescoço. Uma das pernas traseiras também apresentavam lacerações. O restante do corpo permanecia praticamente intocado. Aquilo não parecia uma caçada comum. Parecia uma execução realizada no único ponto em que o gigante não conseguiu reagir. 3 semanas depois, uma rena foi encontrada sobre outro braço congelado do mesmo sistema fluvial. A neve ao redor não havia sido revolvida por uma alcateia. Existia somente uma trilha, pequena, solta, quase insignificante diante do corpo da vítima. Então, surgiu um segundo alce. Depois, outra rena. 4 gigantes mortos em menos de 2 meses. 4 ataques concentrados e um predador que atravessava o gelo sem deixar uma história completa para trás. Algo estava caçando os titãs do Alasca, mas não era forte o suficiente para vencê-los em terreno aberto. Não era rápido o suficiente para alcançá-los numa corrida limpa. E não deveria ser pesado o bastante sequer para sobreviver a um único coice. A resposta estava escondida nas pegadas que todos consideraram pequenas demais para importar. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai entrar em um inferno branco, onde tamanho não representa poder, músculo não garante sobrevivência e um predador aparentemente insignificante transforma o próprio inverno em uma arma. Já deixe o like e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir reescreve tudo o que você pensava saber sobre força e poder. Agora, vamos ao vídeo. O Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Yukon Flats se estende por uma paisagem que parece ter sido construída para eliminar qualquer criatura fraca. 6 milhões de acres de tundra boreal e rios entrelaçados no interior do Alasca, onde o inverno não é apenas uma estação do ano, é uma condição permanentemente que dura 8 meses e estabelece as regras de quem sobrevive e quem não escapa. A neve profunda não apenas cobre o terreno, ela o transforma em uma armadilha seletiva, onde cada passo tem um custo e o custo de passos errados é a morte. Os rios deixam de correr na superfície, os lagos se transformam em placas opacas, a temperatura despenca, o vento apaga pistas, endurece camadas de neve e cria armadilhas invisíveis sobre o gelo. Nesse território, cada caloria é preciosa, cada passo cobra energia e cada erro permanece congelado até a primavera. Os alces são os colossos dessa arena. Um macho adulto pesa entre 500 e 700 quilos. Suas pernas longas atravessam vegetação emaranhada ou a neve. Um coice pode ferir fatalmente um lobo ou encerrar uma caçada em segundos. Um lobo sozinho raramente desafia um adulto saudável sem calcular cuidadosamente o risco. A rena é mais leve, porém foi moldada para viajar. Seus cascos largos e côncavos funcionam como raquetes naturais da neve, e rebanhos podem atravessar distâncias monumentais, enfrentando rios, montanhas e tempestades durante migrações que parecem campanhas militares. Esses animais não são presas indefesas, são máquinas de resistência. Mas o inverno não se importa com reputações. Quando a neve se torna profunda, o corpo monumental do alce começa a cobrar um preço. Cada perna afunda, cada passo exige arrancar o membro de uma massa gelada que se fecha ao redor dele. Reservas acumuladas durante o verão começam a desaparecer. A rena também sofre.
Uma crosta congelada pode sustentar um animal leve por alguns instantes e romper sob o seu peso no passo seguinte. Ali, a paisagem não é apenas um cenário, é um alerta. Quando o primeiro alce foi examinado, a hipótese mais óbvia apontou para lobos. Uma alcateia é capaz de transformar um gigante em alimento por meio de perseguição, coordenação e desgaste. Enquanto alguns indivíduos pressionam a presa pela retaguarda, outros mordem os flancos, atacam as pernas e forçam mudanças de direção. O objetivo não é necessariamente matar no primeiro contato, é roubar a energia, ferir as patas, quebrar o ritmo e esperar a queda. Mas uma caçada de lobos deixa uma assinatura difícil de esconder. Dezenas de pegadas, trilhas cruzadas, neve revirada, mordidas distribuídas pelas pernas, traseiro, ventre e focinho. O pescoço é atacado ao final da ação. No corpo encontrado sobre o rio, os ferimentos estavam concentrados. Nenhuma multidão havia cercado a vítima. Não havia o caos produzido por vários atacantes. Lobos descartados. O segundo suspeito era ainda mais perigoso. Um urso pardo faminto, despertado durante o inverno, poderia atacar um herbívoro vulnerável com força suficiente para derrubar uma rena e desafiar um alce debilitado. Mas as datas tornavam a hipótese improvável. O auge do inverno dominava o Yukon e a maior parte dos ursos permanecia em hibernação plena nesse período. Nenhuma pegada colossal havia sido registrada, não existiam sulcos de garras, nem grandes áreas de tecido arrancadas. O assassino não golpeava como um urso, cortava, mordia e permanecia perigosamente perto da presa. Urso descartado. A terceira hipótese chegou quase como um ato de desespero. Um lince do Canadá. O felino possui patas largas, corpo leve e capacidade de atravessar neve fofa em silêncio. Poderia aproveitar de uma jovem rena ou um animal ferido. Mas um alce adulto seria como comparar uma bola de neve com uma avalanche. Além disso, as mordidas não correspondiam ao ataque de um felino. Não havia perfuração típica de caninos de lince. Havia destruição progressiva, como se o predador tivesse subido, sido lançado, voltado a subir e mordido novamente. Aquilo não era domínio instantâneo, era teimosia transformada em método. Lince descartado. Os pesquisadores voltaram às carcaças e começaram a observar aquilo que o vento quase havia apagado. Ao lado do segundo caribou, pequenas pegadas surgiam sobre uma camada endurecida de neve. Cada marca apresentava 5 dedos. O passo era curto, em alguns pontos o padrão saltava aos pares como o movimento de um animal de corpo comprido. As pegadas se afastavam da carcaça, cruzavam o rio congelado e desapareciam na floresta. Não eram de lince, não eram de lobo, não era de um jovem urso. Pertenciam a um wolverine, também chamado de gulu-gulu ou glutão. Em algumas línguas indígenas no norte do Alasca e do Canadá, o animal era descrito como um ser que pertencia ao gelo sem ser limitado por ele, uma criatura que atravessa fronteiras. Os primeiros exploradores europeus que documentaram a espécie registraram relatos que pareciam exagerados. Um animal do tamanho de um texugo roubando carcaças de lobos, afugentando ursos de suas presas, percorrendo 50 quilômetros em linha reta sobre neve profunda sem parar para descansar. Décadas de pesquisa de campo confirmaram que os relatos não eram exagerados, eram os incríveis e menosprezados wolverines. Seu corpo parece uma combinação impossível. O porte de um cão médio, as pernas curtas de um animal que deveria ser lento, a estrutura compacta de um pequeno urso e a ferocidade de uma criança que desconhece o significado da palavra recuo. Machos podem pesar mais de 15 quilos, ainda assim, diante de uma rena adulta, continuam pequenos. Diante de um alce, parecem uma sombra agarrada a uma muralha. O Wolverine não deveria vencer, e na maioria das vezes, realmente ele não vence. Grande parte da sua alimentação vem de animais menores e de carcaças deixadas por lobos, ursos ou pelo próprio inverno. Sua mandíbula possui um molar superior rotacionado em relação ao plano normal da arcada.
uma adaptação única entre os carnívoros projetados para rasgar carne congelada e quebrar ossos que outras espécies não conseguem nem morder. Ele possui olfato suficientemente aguçado para localizar carcaças enterradas a 1,5 metro sob a neve compacta. É um animal construído para o ambiente mais hostil do planeta e calibrado por milhares de invernos árticos para extrair nutrição de recursos que todos os outros predadores abandonaram. Mas chamar o Wolverine apenas de necrófago é subestimar o monstro. Quando encontra a circunstância correta, ele caça. Não porque seja o maior, mas porque sabe identificar a diferença entre um gigante saudável e um gigante que o inverno já começou a matar. Imagine uma rena que não conseguiu acompanhar seu grupo atravessando uma planície branca no fim de um dia sem sol. Seu corpo já consumiu parte das reservas de gordura. A alimentação é escassa. A neve alcança a parte inferior do peito em alguns trechos. Cada passo rompe uma crosta gelada. Atrás dele, quase invisível entre a ondulação do terreno, surge o Wolverine. A rena acelera. A distância aumenta. Por alguns minutos parece que a batalha terminou antes mesmo de começar. Mas o pequeno predador não precisa vencer uma corrida de velocidade. Suas patas são largas em relação ao corpo, funcionando como plataformas naturais que distribuem o peso sobre a neve, enquanto o ungulado abre buracos profundos a cada passada, o Wolverine permanece mais próximo. A rena carrega dezenas de quilos, o perseguidor carrega apenas fome. A rena afunda, o Wolverine flutua, a presa corre novamente, o predador desaparece atrás de uma elevação. Quando a rena reduz o ritmo, ele retorna. E não há rugido, não há uivo, apenas o som abafado de patas tocando a neve. Quilômetro após quilômetro, a diferença de tamanho deixa de ser vantagem. Transforma-se em condenação. A rena alcança o rio, mas agora está cansada demais, a energia se foi e os órgãos estão trabalhando em seu máximo para continuar funcionando. Mas eles começam a colapsar. No Alasca, o clima se encarrega de começar a encerrar a vida dos mais fracos. O Wolverine então aproxima-se. A presa gira, tenta se defender, mas está fraca. O predador desvia, mas começa pequenos ataques na parte traseira do corpo e na região das orelhas. Os dentes fecham-se perto da perna. A rena desfere um coice como reflexo. O predador é lançado sobre a neve, rola, levanta e volta. Essa é a parte que transforma o Wolverine em uma criatura quase inacreditável. Ele sente o impacto, pode ser ferido, mas é robusto e isso não o para. Ele volta para a tática de paciência, aproveitando que a rena está fraca demais para fugir. A morte não acontece em um golpe mágico, acontece pela soma. O terreno rouba mobilidade, o frio rouba energia, a perseguição rouba oxigênio, as mordidas roubam sangue e o medo obriga a presa a cometer o último erro. A rena cai de lado. O Wolverine avança para o pescoço com maior segurança. No caso do primeiro alce, as patas dianteiras haviam rompido uma camada de neve sobre uma área de gelo irregular próxima da margem. O animal afundou até as articulações. Ao tentar recuar, ele perdeu a tração. O peso colossal que normalmente o protegia passou a mantê-lo preso. Então o Wolverine chegou, atacou, recuou, esperou a resposta. Não enfrentou os cascos, não tentou segurar o animal pela garganta. Atacou onde o gigante não conseguia vê-lo. Parte traseira, flanco, pescoço, nuca. Cada movimento do alce aprofundava o buraco. Cada tentativa de defesa consumia mais força. O Wolverine não derrotava 400 quilos de músculo. Derrotava um animal ajoelhado, exausto, provavelmente doente e preso em uma armadilha construída pelo próprio inverno. O alce via neve, o Wolverine via profundidade. A rena via um rio congelado, o Wolverine via uma arena sem tração. A presa via uma rota de fuga e o predador via o ponto exato onde o peso do gigante se transformaria em âncora. Havia ainda outro cálculo por trás de tanta persistência. No Ártico, encontrar uma carcaça representa conquistar um cofre de energia. Um grande herbívoro pode alimentar um Wolverine durante dias. A carne pode ser dividida, arrastada e escondida em depósitos diferentes sob a neve, e o frio reduz a decomposição. A neve esconde o odor.
O inverno que ajudou a abater a presa torna-se também o sistema de refrigeração do assassino. Para sobreviver nesse ambiente, o Wolverine não precisa vencer todos os confrontos. Ele precisa transformar uma única oportunidade em muitas refeições. A investigação ganhou força quando os biólogos cruzaram as coordenadas das 4 carcaças com dados de monitoramento do veículo de neve usado para monitorar a região. O resultado parecia impossível. O terreno não pertencia ao mesmo indivíduo, não era um único território com o mesmo fantasma, mas sim uma área grande demais, onde vários Wolverines observaram atentamente qual seria o próximo gigante a cair. Aquele inverno foi rigoroso demais, fez suas vítimas e predadores espertos aproveitaram a fraqueza dos grandes animais para transformá-los em banquete durante meses a fio. Mas os dados também revelaram algo que a cena do crime havia escondido. As carcaças não começavam onde os corpos eram encontrados. Começavam quilômetros antes. O vento havia apagado as provas. Sobre áreas abertas, rajadas constantes cobriam pegadas e alisavam a superfície. O que parecia uma morte sem perseguição era apenas o último capítulo de uma corrida muito maior. O predador não derrubava os gigantes instantaneamente, ele os acompanhava por horas, talvez por quilômetros, esperando que o inverno cobrasse a dívida. O Yukon voltou ao silêncio com a chegada da primavera. O gelo dos rios rachou, afundou e as superfícies que haviam servido de campo de batalha desapareceram debaixo da água corrente. Os alces voltaram às margens, as renas seguiram para o norte e o Wolverine desapareceu na floresta boreal como havia chegado, sem anunciar, sem deixar mais rastros do que o mínimo necessário. Mas a pesquisa continua. A observação por parte dos guardas florestais nunca para. E toda vez que um animal para sobre um rio congelado no inverno do Alasca, temperatura a 40 graus negativos, o gelo rangendo com a contração do frio, os pesquisadores sabem que o cálculo está acontecendo de novo. A margem, a vegetação, a espera, uma presa de 400 quilos prestes a descobrir que o terreno que parecia seguro foi escolhido por outra criatura muito antes dela chegar. O alce consegue ver lobos aproximando-se, consegue ouvir um urso, pode enfrentar um predador que se apresenta como ameaça. Mas o Wolverine não chega como um exército, chega como uma pequena sombra na neve, algo que parece irrelevante, algo que poderia ser ignorado, até que as pernas começam a afundar, até que o rio se torna liso, até que o corpo perde energia. O Wolverine apenas mostrou que o inverno rigoroso é um aliado para sua caçada. Agora eu quero saber a sua opinião. O glutão é realmente um dos predadores mais corajosos do planeta ou apenas o oportunista perfeito, capaz de atacar gigantes somente quando a própria natureza já os colocou de joelhos? Me conta nos comentários e não esqueça do like e de se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Fui.